Claro, eu pedi lá, meu Deus não é, está em bronze, não é, senão, daqui a pouco ele é ecumênico, né? E tomara que ele tenha pastor, né? Se não tiver, se fosse pastores de hoje, não que não tem pastor, entendeu? O pastor dele é aquele que está lá cantando e que vai dar o cachê no final. Esse é o pastor dele, ele sai dali porque tem pastor. Aí vai outro dia, outro culto de outra igreja, o pastor é aquele de lá, que vai pagar o cachê, entendeu? Sucesso. É a ideia. Por que isso está sendo tão bem aceito hoje? E nos preocupa, porque todas as vezes que a gente vê uma teologia dessa, é assim, irmãos. A gente, olhando a Bíblia, a gente vai ver como um vento de doutrina. Então é assim. A miséria vem, só que ela vai passar. Vai levar um bocado de gente. Que a Bíblia diz. Muitos que são levados por vento de doutrina. Então, o vento de doutrina bate, mas ele é um vento que passa e leva as folhas secas junto. Quem não tem raiz, quem não está preso à árvore. E vai embora e leva. Só que ele vai embora. Só que a teologia da prosperidade, se ela já está sendo muito duvidada nos Estados Unidos, por toda a crise que tem tido lá nos últimos 2 anos, pelo menos, no Brasil, esse vento vai bater ainda por muito tempo. Que os dados que estão dizendo nos jornais aí, eu disse no domingo aqui para vocês, em 20 anos, do jeito que vamos, depois agora de uma Copa do Mundo aqui, onde algumas principais capitais do Brasil estão praticamente sendo reformadas por conta da Copa do Mundo. É reforma que precisa acontecer de aeroporto, de estrutura de hotel, de entretenimento, de vai e vem, e dos próprios estádios. Precisa acontecer. Sim, muito bem. 20 anos, a ideia é que nós vamos poder oferecer como país status quo de país do primeiro mundo. Isso aqui está estampado e economistas sérios e independentes falando. Eu não estou falando palavras de economista do governo. Eu não sou idiota. Eu estou falando de economistas neutros, independentes. Eu não estou falando de técnicos do governo. Porque técnicos do governo falar de um negócio desse é tendencioso. Tá bom? Então você tem que ter uma leitura correta das coisas. 20 anos. O Brasil foi colocado como 6ª economia mundial. Hoje saiu um novo dado. Eu abri o UOL lá hoje e já vi. Oh, Jesus, obrigado, uma notícia mais fresquinha. A nossa balança de dólar, nos últimos anos, é a 2ª melhor em superávit. Nós estamos com um caixa enorme de dólares. Isso significa dizer o quê? Que nós exportamos mais e importamos menos. Então, isso dá uma condição de caixa em dólar de superávit. Ok? Então, segundo, acho que desde os anos 80. Agora, o que ninguém fala, e que é um assunto discutido antes do plano do Sarney lá, do plano cruzado. Ok? Antes disso, o nosso endividamento interno. O caixa de real. O quanto o governo arrecada em impostos. E tudo que é arrecadação do governo. E tudo que ele paga. Isso aqui o que é? Negativo. E foi negativo nisso, em bilhões. Eu não sei dar a cifra correta para vocês hoje, mas vocês têm internet, hoje é muito fácil de acertar isso. Então, aquela história. Hoje, o governo pode dizer, nós emprestamos para o FMI. Antes, nós pedimos emprestado. Agora, nós emprestamos para o FMI. Mas,
Se você for olhar as contas internas do governo, nós temos um Estado falido. Ok? E pior, para um INSS que dá o que dá, para a segurança que nós não temos, ok? Para as coisas básicas que nós não temos, o quanto isso custa caro. Um dos países mais corruptos do mundo, a corrupção, ela tem um preço enorme nesse endividamento. Então, o que nós estamos fazendo no país que fala de sucesso, de prosperidade? O que nós estamos fazendo? Nós estamos mostrando uma casa unida na fachada e cuja cozinha, o esgoto se mistura com a privada. É isso que está acontecendo. E a maioria dos crentes, desculpe que eu vou falar, que falam de prosperidade, sucesso, é mais ou menos isso que eu disse para vocês. Às vezes não teve nem o ovo para comer no almoço. E está falando de caviar para os outros, contando vantagem para os outros. Eu estou com um projeto, aí a hora que esse projeto sair, eu vou para contar. Tá, irmãos? Isso aqui, irmãos, é criar um aparente sucesso, uma aparente prosperidade do país e que vai mostrar a estrutura frágil que ele tem. Por isso que eu nunca me enganei com os Estados Unidos da América. Por quê? Porque eles têm um endividamento interno terrível. Terrível. O México tem uma condição melhor do que os Estados Unidos em termos de poupança interna. Então não adianta, irmãos, fabricar cara bonita com maquiagem. Viu, irmãos? As irmãs da chapinha é a mesma coisa. Irmã de chapinha tem que andar sempre com guarda-chuva. Porque o dia que chove, essa é a situação de muitos crentes. Muito crente que fala de espiritualidade, de sucesso, de Deus e tal, que bate a primeira chuva. Você está jogado no chão. Está reclamando de Deus. Expõe realmente a fragilidade que ele tem por dentro. Por quê? A vida é uma maquiagem. A vida é uma maquiagem. E nós não fomos chamados para maquiagem. Deus não é Deus de maquiagem. O Deus da maquiagem se chama Lúcifer. É ele que gosta de se travestir, sendo treva, aparecer como anjo de luz. Ele é o traveco da Bíblia. Ele é o travesti da Bíblia. Ele é o homem ele é o elemento das maquiagens. Por isso que a Bíblia é clara ao dizer, olha, irmãos, o homem olha a aparência, o homem olha a maquiagem, mas Deus olha o que está lá dentro. Não se engane. Deus sabe que você é lá dentro. Não vai usar maquiagem sim. Entendeu, queridos? Então, por que as coisas prometem ir nessa mesma linha? Por conta disso. Agora, irmãos, todas as vezes que a gente dá pulo muito alto, os prejuízos são muito grandes. Vai lá no portal da igreja, não sei se já atualizaram, mas eu passei uma matéria hoje. Vamos ver se passa pela crítica, porque as matérias que eu coloco passam por uma crítica externa antes de ela ir pro ar. Eu estabeleci isso até por proteção a mim mesmo, proteção à igreja, porque senão a gente acaba ficando muito vulnerável nesse mundo de hoje, né? Nesse mundo que a gente paga muito pelo que fala. E igreja renascer. Templos que aluguel não é pago. E agora, efetivamente, uma greve de pastores que não recebem
fala, agora, tem alguém aqui que a igreja está devendo para você? Ó, nós somos essa coisinha insignificante. Eu sei disso, irmão. Eu tenho consciência da nossa situação como igreja. Quando eu estou preso ele para orar aqui 8 horas em ponto, eu falo, Jesus, eu trouxe livro, né? Eu trouxe 2 Bíblias, cadê o povo? Né? Jesus. Entendeu? Eu sei da nossa situação. E eu não estou falando de gestão apenas, não. Nós não devemos nada, irmãos. Tá? Nós não devemos nada. Graças ao bom Deus. O pé no chão. Entendeu? Até porque se o pastor presidente não recebe, o problema é dele. A igreja é a responsabilidade dele. Se der pouco, se der muito, se não der nada. Se tem que tirar do bolso para pagar, como alguns sabem que algum mês eu já fiz isso aqui, inclusive nesse ano foi difícil, o problema dele. Eu tenho chamado, eu tenho. Eu não vou chorar no ombro, entendeu? De quem às vezes só vai depois me chutar. Então é melhor chorar sozinho. E na cama, que é lugar quente, né? Ok, não no público, que é lugar frio, né? Agora, por todos esses números, 20 anos, sexta economia, tá? O volume de emprego que nós vamos ter, estamos tendo ultimamente, as novas descobertas, né? Pré-sal, petróleo, essas coisas todas, estamos num bom momento? Estamos. E quanto mais essa terra ficar boa para comer, beber e vestir, vamos. Para que arrebatamento? Assim como nos dias de Noé, será a vida do filho do homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Já pensou, meu irmão, se a financinha lá da tua empresa, do teu negócio, da tua casa, estiver tudo bem? Que culto sem nada. É a realidade nossa. Então, queridos, nós temos que ponderar essas coisas. Então, o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso? Que apesar de uma grande maquiagem, ainda, de uma grande mentira, ainda, e por todos os problemas que estão tendo lá fora, olha, irmãos, desculpe que eu vou falar aqui para vocês, mas fique alerta. Está vindo espanhol para o Brasil uma quantidade nos últimos 3 meses que vocês não têm noção. Eu não sei se vocês leem jornal e se informam como eu me informo. Nos últimos 3 meses, o que tem vindo de espanhol, de holandês, de ingleses para o Brasil, sabe por quê? Está começando a faltar emprego na Europa. A crise do euro lá está trazendo uma série de problemas. Tem empresas americanas que aqui no Brasil faziam questão de colocar executivo brasileiro, né, aqui, já está vindo executivo americano para cá. Assumir os postos de executivos brasileiros aqui. Sabe por quê? Porque lá fora, teoricamente, eles são mais preparados, ok? E aqui é que promete ser a vaca, ou a galinha dos ovos de ouro nos próximos tempos. Ainda que com uma bela uma maquiagem, mas promete. Tá? Então, irmãos que não querem, desculpe, irmãos com 20 anos, 21 anos, terminou o 2º grau, não quer estudar mais, tá bom. Vai passar fome daqui mais algum tempo. Vai. A situação é crítica. Então, queridos, apesar da maquiagem, todos esses números aqui vão destacar a possibilidade do sucesso e a possibilidade da prosperidade. Agora, como uma das primeiras igrejas do Brasil a pregar prosperidade, pode estar na situação como? Vocês estão vendo a renascer, independente das crises que ela teve. Vocês veem que o efeito, que não foi imediato, começa a se ver depois de algum tempo. Porque é assim, irmãos, quanto maior o volume que você administra de dinheiro, tá? Mais o buraco demora efetivamente a aparecer.
aparece rápido. Mas quem tem muito, irmãos, cobre aqui, tira dali, põe aqui, joga isso para lá, joga isso para lá. E quando vai ver o negócio, está uma bola de neve enorme. Então, o que eu quero dizer para vocês? Que pelo menos, talvez nos próximos 20 anos, o que vai mostrar características do Evangelho no Brasil é o Evangelho segundo a teologia da prosperidade. Porque esses números, apesar da maquiagem geral, tá? Ele efetivamente vai produzir situações sérias de uma demanda em busca disso. A seara se mostra uma boa terra para essa semente da prosperidade por mais 20 anos. Quando a gente fala de 20 anos, irmão, nós estamos falando de pelo menos, na linguagem de hoje, em 2 novas gerações. 2 novas. Isso significa dizer que quem tem 20 hoje vai passar a sua maturidade, quando pular da fase em transformação para a idade madura, saber o que é a vida de verdade, vai continuar crescendo sobre o reflexo da prosperidade. Quem nascer nos próximos 20 anos estará sobre esse reflexo. Quem tem 40 hoje e já vive prosperidade, é possível que vai morrer acreditando nela e buscando ela. Tá? Infelizmente. Essa é a situação. O assunto é muito sério, irmãos. Eu fico muito à vontade sobre isso, viu, amados? Porque eu tenho consciência da minha vocação. Não fiz voto nem de pobreza e nem de castidade, nenhum dos dois. Porém, eu sei que a vida diz que para um obreiro, para um pregador, ele tem que ter vida equilibrada. Tá, irmãos? Eu sei que a minha Bíblia assegura que pastor não é abrandar e chatinho pessoal. A minha Bíblia assegura isso. E eu tenho tranquilidade com relação a isso. O meu Jesus subiu em cima do quê, irmãos? De um cavalo do rei de Israel, ou da Babilônia, ou de Alexandre o Grande? Não, em cima de um burrito. Está bem, queridos? Então, não fiz voto de pobreza. Porém, eu lido melhor com isso. Por quê? Porque aceito isso, me subordino a isso, e às vezes me surpreendo, e tenho até mais do que eu gostaria de ter, ou do que eu pensei ter. Porque Deus surpreende a gente. Tá? E quando você tem uma expectativa de 1 e consegue 2, é só sorrir. Quando você tem expectativa de 10 e só vem 2, aí você fica frustrado. Queridos, outra coisa que vale para mim, vale para você, que eu falei domingo à noite aqui rapidamente. E para introduzir esse assunto, eu preciso falar sobre isso, irmãos. Irmãos, sem fantasia, sem maquiagem, o que nós precisamos? Vida responsável. Se eu ganho 1.000, eu não posso gastar 1.001. Tá, irmãos? Esse é o princípio primeiro que a Bíblia valoriza. A Bíblia valoriza muito mais a fidelidade no pouco do que o desperdício do muito. E quem tem muito pode desperdiçar. Então, meu irmão, pelo amor de Deus, entenda isso. Parábola dos talentos, Mateus 25. Eu preciso que, irmãos, ser fiel no pouco. E o fiel no pouco significa fidelidade, significa, entre muitas outras coisas, responsabilidade com aquilo que foi entregue. Então, se eu ganho 1.000, ok? Pela boa política, eu gasto 900 e pouco 100. Irmãos, e nenhum balanço
valorização apenas no capital imobilizado numa empresa, mas da reserva dela. Você pode ver lá, quando você vê lá no final do balanço sobre a demonstração financeira, a auditoria se pronunciando e dizendo sobre capital de reserva. Então, irmãos, tudo que a gente não faz é poupar, é guardar. Até porque, segundo a teologia da prosperidade, você não precisa fazer isso. Sabe por quê? Porque você nunca vai passar diversidade. Mas o crente que sabe que tem época de vaca gorda e época de vaca magra, espiga cheia, espiga seca, ele aprende o que, irmãos? A economizar para o dia mal, a guardar para o dia mal. Ah, mas que maldição, leva atenção que as coisas vão ficar ruins lá na frente. Pelo amor de Deus. É que nem eu, irmão. Se eu não tenho um segurinho de vida, já não vou deixar nada para os meus filhos. Será que nem um seguro de vida para os meus filhos? Eu pago um seguro de vida todo mês. É o mínimo que eu posso fazer por eles, além do melhor, porque minha mãe tem um seguro de vida e me deixou a maior herança, que é caráter, que é educação. Entendeu? Pelo menos eu penso que tenho. Eu penso que tenho. Agora, queridos, nós estamos no início do ano, nós estamos começando a falar sobre teologia da prosperidade. Primeira coisa, irmão, não fica entrando numa fantasia. Primeiro, não faça da sua vida uma fantasia e não cria a fantasia de que compra, gasta, investe. Vai dar tudo certo, vai dar que sobra melhor, só bênção. A Bíblia não diz isso. Tem bênção? Tem, mas vai ser bênção porque antes da bênção você viveu a tribulação. Antes da bênção você viveu a luta, como dizia a minha mãe analfabeta. Sem luta não é bom, filho. Isso não mudou. Então vai ter luta. E eu preciso que, irmãos, estar preparado para esse dia, para passar esse dia com um pouco mais de conforto, meu Deus. Porque o dia mal vem para todos nós, queridos. Tomara que não venha para nenhum de nós aqui, mas isso é uma regra, como diz Malafaia, uma regra natural. Uma regra natural. É um princípio natural da vida. Há uma lei natural da vida. Isso acontece. Então, queridos, põe suas finanças em ordem. Seja fiel a Deus. Primeira coisa, seja fiel a Deus. Segundo, mantenha a tua vida em ordem. Acerte as suas dívidas. Não faça dívida em cima de dívida. Não faça bola de neve de dívida. Não faça empréstimo para um para pagar o outro. Não entra nessa. Não fica gerando isso. Sai do teu mundo de fantasia, pelo amor de Deus. Porque amanhã pode acontecer com você o que provavelmente acontecerá em países como o Brasil, como os próprios Estados Unidos, se nós não tivermos governo que acerte isso aqui. Que a gente não tem partido para tudo quanto é lado. Quando a faixa de aposentadoria aumentou, nós não ficamos bravos, Badedel. Por que a faixa de aposentadoria mudou? Por que agora se aposenta com mais tempo? Por quê? Porque não tem caixa para pagar os novos aposentados. E por quê? Porque nós contribuímos hoje para pagar aquele que já se aposentou. Porque o que aquele que se aposentou pagou. Ok? Os Fernandinhos da Silva já levaram tudo. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Então, querido, põe tua casa em ordem, pelo amor de Deus. Se você quer glorificar a Deus na tua vida terrena, na tua vida financeira, coloca a tua casa em ordem. Olha, e tira isso da tua oração. Se tu está ganhando 1.000 e está
gastando 1.500 e está pedindo para Deus uma bênção, para ele te dar R$2.000 de salário, como diria o irmãozinho, R$2.000, R$2.000, esquece. Deus não tem compromisso com isso. Se tu ganha 1.000, acerte tua conta para pagar 900. E aí sim, sendo fiel no todo, aí tu ora, Senhor, me dá 1.500 que eu quero economizar 200. Tá? E não economiza no dízimo, né? Eu não gosto de falar dessas coisas, tá? Mas tu não vai para frente, meu irmão. Desculpe, não vai. Tu não é fiel com Deus. Olha, querido, as coisas ficam difíceis. Sabe por quê? Se eu sou avarento com Deus, olha, querido, se eu tenho avareza, a Bíblia diz que a avareza é idolatria, esse risco precisa ser quebrado. Você precisa cercar isso. Precisa cercar a tua vida. Entendeu? O dízimo não é do que sobra. Provérbios é claro, o princípio de sabedoria é o primeiro. Não é do que sobra, se sobrar. É o primeiro. A primeira parte, minha mãe dizia, sua mãe dormia em casa. Um salário mínimo, 1,5. Mas nunca montou nada dentro de casa. Nada. Nada. Entendeu? Nada. Se não tinha peixe que vinha do meu pai, tinha peixe dos amigos dele. Pra gente comer. É? Então, essa é a realidade. Ok. Eu trouxe aqui, queridos, esse livro eu não posso emprestar, não peço que eu empreste, porque é livro de todo dia para mim, mas você pode adquirir, ele não é tão caro assim. O que está por trás dos Jesus, Paulo César Lino, você tem a dele. Aqui tem Teologia da Prosperidade, os perigos dela, o triunfalismo também, que é outra coisa séria, tá? Vale a pena esse livro, por que esse livro? Eu dava aula para os professores, para os pastores do campo da Assembleia de Deus, há algum tempo aí, até viajei bastante dando cursos. E um dia, eu comecei a falar sobre este livro, sobre esse assunto. Por quê? Porque ele é assinado como pelo pastor Paulo Freire da Costa, que na época era presidente do Conselho de Doutrina da Convenção Geral da Assembleia de Deus no Brasil. Aí vocês imaginam uma igreja que vivia na Assembleia de Santos, prosperidade em todos os cultos, principalmente cultos da tarde, que infestaram a igreja, quando eu comecei a dar este livro aqui como matéria de aula para os pastores, meu Deus do céu, foi terrível, e só continuei dando porque o pastor Correia, que está em glória, enfeitou o Paulo Correia, que é o filho do presidente, senão, estava fora. Entendeu? Então, o que está por trás do Jesus, Paulo César Lima, ele pode ser até quem quiser anotar depois com calma, é só anotar no final. E esse aqui, o movimento da fé, John Canterbury e John Elton, eles escreveram, apoiados pelo Instituto Cristão de Pesquisa. Esse livro foi lançado pela chamada da meia-noite. Esse livro também foi um livro de cabeceira muito tempo meu, quando eu acordei com as misérias que eu estava vendo na igreja, a Assembleia de Deus, que aderiu em parte à teologia da prosperidade. Tá? Esse livro também é muito bom, vai ajudar muito vocês a entender melhor o assunto. Muito bem, vamos para a lição. Mas eu estou dando algum dado econômico, dei algum dado assim, mais de dia a dia nosso, para você entender melhor as coisas. Tá? Introdução. Nesse trimestre estudaremos a verdadeira prosperidade em contraposição à teologia da prosperidade, também conhecida como confissão positiva. Olha lá. Aonde houver
prosperidade. Leia-se também confissão positiva. O que é confissão positiva, amados? Quem me dá em poucas palavras o que é confissão positiva? Palavras têm poder. Por isso que eu digo para vocês, quem converteu dos anos 80 para cá, não ouviu outra coisa. E precisa rever sua teologia, sua doutrina. Palavras têm poder. Verdade. Imagina. E muita gente. Ó, palavras têm poder, irmão, de influenciar, mas não de determinar. Como bom estudioso de psicologia, palavras têm poder de influenciar. De influência. Quem se influencia pelo que os outros falam? A mexeriqueira, a fofoqueira, ou mexeriqueiro, ou fofoqueiro. Palavras têm poder de influenciar. Até uma fofoca influencia a pessoa que é lerda da cabeça. Agora, tá? Daí dizer que palavras têm poder de estabelecer, de definir, de dizer sim. Opa, esqueçam isso. Tá? Isso não é verdadeiro. A palavra que tem poder, de criar coisas uma única vez. Em Gênesis, tudo que existe no mundo, Deus criou de uma única vez. Primeiro. Segunda palavra que tem poder, Jesus Cristo. A palavra salvação para os homens. Aquele que confessar o nome desse Senhor Jesus será salvo. Eu confesso a Jesus, essa palavra Jesus, que se traduz como Salvador dos pecados. Tem poder. Fora isso, influência. Mas pode influenciar, lógico, pode pegar uma pessoa boba, influencia uma criança dando uma bala, dando 2 palavras. Pega uma moça por aí e diz como você é linda. A bicha é um trem, ela acredita. Ui! Se foi, ganhou! Vai pegar a rua, tem uns trens para ir com uma mulher bonita do lado. Ó, palavra da influência, peguei. Mas palavra é bonita. Mulher, principalmente, se influencia pelo ouvido. E homem mais pelos olhos. Muito bem. Veremos que o fundamento da chamada teologia da prosperidade é um equívoco. Mas isso não anula a prosperidade ensinada na palavra de Deus. Queridos, olha que coisa linda, que maravilha José Gonçalves colocar isso, irmãos. Que coisa boa. Irmãos, nós não abraçamos a teologia. Deus, o ensino das coisas de Deus sobre a perspectiva da prosperidade. Nós não cremos nisso. Mas a prosperidade tem na Bíblia, como já estudamos. Eu tenho que separar uma coisa da outra. Tá? Eu tenho que ler, viu, amados? Desculpa, eu vou ler a lição primeiro. Porque assim, amados, vocês veem que eu não sou ET. Entendeu? Porque muita gente, eu sei que tem a palavra aí, aliás, não tem nada a ver, fechado, que o pastor fala. Você é incauto, por isso você diz isso. Se você tivesse profundidade bíblica, você não diria isso. Tá? Você vai dizer, vou verificar, vou pesquisar. Tá? É bom que isso caia no coração de quem precisa. Gnosticismo. Ainda em seus primórdios, a igreja cristã teve que refutar uma doutrina que se mostrou nociva para a fé evangélica, o gnosticismo. Trata-se de uma crença que se originou antes de Cristo e está associada a sírios, babilônicos, egípcios e gregos. Tal ensino afirmava que a matéria era má e que o espírito era bom.
Esse dualismo entre matéria e espírito, filosofia do antigo platonismo, levou seus adeptos a negar a realidade da matéria. Já que a matéria não era real, o sofrimento também não passava de ilusão. A influência desse pensamento sobre a igreja primitiva pode ser percebida na crença que negava a natureza humana de Cristo. Em outras palavras, Cristo, sendo bom, poderia habitar em um corpo físico que era mau. Essa forma de crer levou o apóstolo João a combatê-los, segundo as referências que aí dá. Foi a partir das crenças gnósticas que surgiram os modismos e heresias, que viriam ameaçar a pureza da doutrina cristã. Entre essas ameaças está a teologia da prosperidade. Vamos parar aqui no gnosticismo. Então, para eu explicar isso, eu preciso falar de saúde, porque a teologia da prosperidade não fala só do sucesso do dia-a-dia, fala também da saúde. Ok? Muito bem. Então, imagine só. Eu já disse para vocês que eu cheguei na casa de uma irmã minha, e foi naquela época que eu estava bastante doente e que houve, num primeiro exame que eu fiz, evidências de diabetes. Eu fiz aquele primeiro exame, deu diabetes. Eu fiz o segundo, já não deu. Fiz o terceiro, não deu. Faço a cada 6 meses, se eu não estou relaxado, não fiz ainda. Vai fazer 1 ano já. Na semana que vem estou lá em nome de Jesus. Não deu. Então, muito bem. Quando eu cheguei na casa da minha irmã, a primeira coisa que ela perguntou para mim. Por quê? Minha mãe morreu de complicação de diabetes. Uma irmã minha morreu aos 40 anos com problemas de diabetes, complicações de diabetes. Minha mãe sem as 2 pernas, cega, e essa minha irmã sem uma perna e quase cega de uma das vistas e a outra 50%, com 40 anos de idade. E eu tenho mais 2 irmãs, uma com problema sério de diabetes. Muito bem. Então eu cheguei na casa da minha irmã disse, como que está a tua diabetes? Aí bateu na boca, pá! Estourou a boca, cara. Não é tua. Tu não tem diabetes. Diabetes é do diabo. Isso não é teu, foi ele que colocou aí. Princípio de gnosticismo. A matéria simplesmente é má. E na ideia do platonismo, tudo que está se referindo a sofrimento, inclusive do corpo, isso é ilusório. Porque nós, espirituais, vivemos espírito toda hora, todo momento, 100% espiritual. Então, o corpo físico não faz parte mais da gente. Logo, se tem alguma coisa errada em nós, foi colocada pelo diabo. São composições feitas pelo gnosticismo moderno. Então, a minha irmã queria dizer que, como disse meu amigo, aluno preferencial do seminário, existem as boletes do Bolinho, ou existia, as chacretes do Chacrinha, as silvetes do Silvio Santos, as buguetes do Gugu Liberado, e existem as diabetes, as dançarinas do diabo. Então, é fogo, né, irmãos? Tem umas teologias que até são interessantes. Não, irmãos, é sério isso. Então, o que prega a teologia da prosperidade? Você vai ter saúde sempre. E o crente não vai passar adversidades na área de saúde. Irmãos, Kenneth Reagan Pai escondeu uma doença de câncer por muitos anos, que é um dos principais proclamadores da teologia da prosperidade. Esconderam isso. Ele morreu e até hoje não se fala efetivamente do que ele morreu. Olha, irmão, se morre, como disse Schwarzenegger, se tem sangue, morre. Então, irmãos, se morreu porque tinha doença. Então, ou de um jeito ou de outro. Então, o que nós precisamos entender é isso. Então, vejam só. Primeira coisa. Segundo, tais pensamentos não ficaram restritos ao passado, pois a humanidade adora especulações. Para se entender o surgimento da teologia da prosperidade, é preciso conhecer um pouco a história de Phineas Parkhurst Kimball, criador do chamado Novo Pensamento. Kimball estudou o espiritismo, o ocultismo, parapsicologia
ateísta e universalista acreditava também que o homem tem parte na divindade. Por isso defendia que o pecado e a doença existem apenas na mente, que não é real. Então, olha lá, o vício é positivo. Qual a ideia hoje? Nós estudamos aqui em ciências orientais. Seja oriente. Sou perfeito, sou perfeito, sou perfeito, sou perfeito, sou perfeito, tenho saúde plena, estou bem. Uma dor de cabeça nada. Não estou sentindo dor de cabeça nenhuma. Tudo que está aí é uma fantasia, isso é uma ilusão, isso não é verdadeiro. Não está doendo, não está doendo, não está doendo. Meu Deus. E não é? De novo, irmãos. Ele, apenas a mente. Mari Bachelet, que é o fundador da ciência cristã, que cristã não tem nada, muito menos de ciência, espiritismo puro, tornou-se discípula de King após ser supostamente curada por ele. Supostamente curada por ele. Ele diz supostamente, mas há testemunhos enormes de que ela foi curada. E eu gosto de pegar isso. Não é porque foi curada, irmãos, que é de Deus. Tira essa máscara também. Ah, mas diabo cura, pastor. Você não lê Bíblia, meu Deus. Faz sinais, prodígios. E a Bíblia diz que nos últimos dias o anticristo terá essa marca registrada. Só Jesus salva, irmãos. Salvação só em Jesus. Mas cura não é só em Jesus. Cientista pode conseguir um remédio curar. Tratamento pode curar. Caquitinha lá, pode fazer entendeu? Uma merendinha especial lá. Claro, irmãos. Por isso as coisas terrenas, irmãos, são utilizadas para nos afastar do principal. Tomemos cuidado com isso. Por isso que não vale a pena buscar religião pelas coisas terrenas, porque elas nos desviam do principal. Confissão positiva. A crença que diz ser possível ao cristão viver em total saúde e prosperidade financeira é resultado da junção dessas ideias. A ponte entre as crenças do novo pensamento, ciência cristã, fé propriamente dita, foi feito por E.W. Kenyon e posteriormente por Kenneth Reagan. Kenyon foi um cristão devoto, mas contaminou-se com os ensinos da ciência cristã. Já Reagan foi influenciado por Kenyon e deste obteve a maioria dos seus ensinamentos. Reagan fundou seu ministério evangélico, que é bom que se diga, passando a divulgar a teologia da prosperidade e confissão positiva. Ao pregar que os cristãos não podem sofrer ou ficar doentes e que devem tornar-se ricos à custa de sua fé, esse ensino tem produzido uma geração de crentes interesseiros e materialistas. Ora, já pensou, irmãos, ficar crente à custa da fé? Ou ficar rico à custa da fé? À custa da fé. E aí, o Senhor do terror se viverá? Deus tornou-se refém das leis espirituais, dizendo que supostamente seria criado. O segredo é descobrir como usar as leis e assim conseguir o que quiser. Uma das mais utilizadas é o do determinismo. Forma essa que tem a força de mandar até mesmo em Deus. Então, olha só. Vamos parar aqui, isso aqui é importante. Deus refém de leis espirituais que Ele mesmo criou. Meu Deus do céu, irmãos, presta atenção. Meu Deus, o Deus da Bíblia, não é refém de nada. Não é refém de nada. Nosso Deus é soberano. Então, você vai ouvir orações desse tipo. A tal oração. Eu não aceito isso, Senhor. Senhor, eu já fiz a minha parte. Eu já obedeci.
Então aquela história, você chega lá, no famoso Pai de Santo, Evangelho. Estou com esse problema. Ele vai dizer para você, tem testemunho de irmãos aqui do que aconteceu. O irmão lá, passando necessidade, já tinha dado tudo que tinha, e agora passa lá de novo a pedir orientação. Com a chave do carro, que usava para entregar as marmitex dele, se não me engano, na memória. E aí começa a balançar, falar com o pastor lá, Pai de Santo, ou Pai de Demônio, mexendo com a chave, com a mão mexendo na chave. E ele só olhando para a chave, vendo? Decifrando aquela chave. Tu não tem nada, tu não tem nada, tu não tem nada, tu não tem nada. Como que tu não tem? E essa chave aí? Já pensou eu chamar alguém aqui na sala pastoral, irmão? Tu não dizima, porque não, você está com roupa nova hoje, irmão. Natal, tu vem com uma roupa bonita que é de Deus, irmão. Tu não dá, não. Já pensou? Olha, irmão, que dá vergonha no negócio desse. Não, esse carro é a única coisa que me sobrou que entrega as marmitinhas aí. Ainda estou pagando. Vai lá, passa para frente, viu? Que dá para devolver e vem aqui e faz o teu propósito. Vem aqui e apresenta o teu carneiro. Sacrifica. Meus amados. E aí, agora, você fez o sacrifício? Agora vamos para a oração. Você pagou a oferta? Fez o sacrifício? Agora vamos para a oração. Senhor, tu disse que se eu fosse obediente. Tu que disse, hein? Tu disse que se eu fosse obediente, tu me daria isso. Então, se tu disse que se eu fosse obediente, tu me daria isso, tu está recém-condicionado a isso. Então, tu me dê isso. É isso que ele quer dizer. Não disse que se você for obediente, te darei o melhor dessa terra? Te colocarei por cabeça, e não por cauda. A cabeça é Jesus. Em uma só cabeça. Senão, vira monstro a igreja, né? Uma vez que essas distorções passaram a ser reproduzidas em todo o mundo, não tardaram a chegar aqui através dos que andam à procura de novidades, desprezando a suficiência das Escrituras. Então está aí. Agora vamos falar sobre a divinização do homem. Salmo 82:6. Deuses. É interessante, né, irmãos? Cachorros geram cachorros, segundo a teologia da prosperidade. Gatos geram gatos. E Deus gera deuses. Que pretensão. Tá? Irmãos, a gente vai continuar nas próximas aulas. Eu acho que já falei muito, vou cansar muito dos irmãos. Eu quis dar uma introdução, vou pegar um pouquinho no pé de vocês, para vocês abandonarem as fábulas, as fantasias, cuidar da economia doméstica de vocês com todo início de ano eu falo. Façam planilha do que você ganha, do que você gasta. Até você que aprender que hoje não trabalha e a mesadinha que você ganha, valoriza a mesada. Cuida da mesada. Hein, Luquinha? Cuida da mesada. Tá? Põe na planilha. Não vai gastar mais. Depois querer ir lá no Banco Leônidas, que o homem, ó, entendeu? Não vai lá, não vai sair nada. Entendeu? Então, irmãos, cuida disso, queridos. Tá, irmãos? Não fica pensando coisa muito grande se você não tem capacidade nem para cuidar de coisas pequenas. Aceita a sua incapacidade. Se prepare melhor. Tá, irmãos? Se prepare melhor. Que nem o irmão que tinha aqui, e que muitas vezes eu peguei pesado com ele. Ô, pastor, eu tenho um negócio, eu montei um negócio, e o negócio não me dá, e isso não me dá
aquilo, e eu vejo os nomes assim, meu irmão, tu quer ficar milionário, apertando parafuso, enchendo pneu de bicicleta? Reconhece, irmão, que o teu negócio é frágil. Reconhece que é pequeno. Reconhece que o teu negócio, pela graça de Deus, vai te dar uma vida digna. Mas não condição você ficar milionário, meu irmão. Jesus, quanta fantasia na cabeça de crente. Eu acho que no evangelho que a gente vive, irmãos, eu repito, é Alice no País das Maravilhas. Que coisa, chapéuzinho vermelho. Queridos, eu gostaria que você, todos os irmãos que puderem, para nós, tinha pouca lição, porque eu fui buscar já fora de tempo, e o irmão conseguiu para mim uma remessa complementar. Eu trouxe, acredito que dá para a igreja, mas os irmãos que puderem, irmãos, leiam a lição, levem para casa e leiam, anotem, marquem, vejam as referências. A lição está muito boa, é muito útil, compare mesmo, entendeu? Porque ela é muito útil. Inclusive, irmãos, domingo na escola, eu vou falar dessa tal história que o pastor que pregou domingo aqui passou por ela e eu até fiz questão de citar para vocês. Jesus. A lição muda isso. Jesus não completou a obra no Calvário. Ele completou a obra dele lá no inferno. É daí que vem a ramificação da guerra espiritual. Jesus, para ganhar o diabo, tinha que ganhar o território dele. Isso para quem gosta de ocultismo. Ai, é uma delícia. Começa a falar de território, que o diabo não se... Jesus não ganhou em território neutro, ganhou no território dele, então por isso Jesus precisava ir lá, vencer o diabo lá no inferno. Queridos, eu vou falar sobre isso no domingo, tá bem, queridos? E mais, que a dívida foi paga para o diabo. Meus amados, meu Deus, a dívida é paga para Deus, meus amados. Não, Barcelona foi campo neutro. É do Santos que você está falando. Sim, foi no campo neutro, né? Não foi no Barcelona. Barcelona ia ter 8-0. Então, queridos, olha só, queridos, e essa questão foi paga para Deus e não para o diabo. Nós vamos falar isso no domingo. Então, queridos, como a lição vale a pena você se aprimorar nesse estudo, irmãos, porque, mais 20 anos pela frente de expectativas boas para o nosso país, mais terreno fértil para ele. Ainda que este caso que eu falei para vocês hoje, da Renascer, tá? A Renascer tem tendências a falir como instituição. Não se enganem se amanhã mudar de nome para poder, de alguma forma, fazer cut-off, ou seja, deixar a dívida velha no outro CNPJ. E estão endividados que eles estão. Entra lá no portal da igreja, eu vou ter que colocar essa matéria lá hoje. Porque já estavam devendo tempos fechando por falta de aluguel que não estava sendo pago. Agora pastores em greve, por falta de salário. Tá? E se eu sou governo, eu aceitava a greve deles. Sabe por quê? Uma igreja que prega a teologia da prosperidade e arrecada e gera lucro, deveria sim ter responsabilidade, inclusive, em situação de greve. Entendeu? É que
sua linha doutrinária e sua estrutura, né, de uma entidade sem fins lucrativos, de forma clara, ela tem até isso como defesa, mas não é o caso deles. Diante da palavra do Jesus falou aqui, falar, Isaías 56, isso aí. Queridos, vamos orar, vamos agradecer a Deus, vamos contribuir. Vocês vão cantar ainda? Dá para cantar aí uma coisinha? Dá? Eu não dei oportunidade nenhuma, mas vocês foram chegando aos pouquinhos e eu tinha muito assunto e vocês viram que eu só fui um terço da lição. Isso é de ideia, tá, gente? Vou dando os anúncios aqui, porque eu achei complicado. Domingo, 6 horas, nós temos a nossa escola pública, tá bem? Você que não tem o hábito de ir na escola, venha, irmãos, tá? Essa lição é fundamental para nós, tá bom? Vamos estudar a palavra de Deus. E no domingo à noite, culto de testemunhos. Os irmãos, líderes, se preparem para dar uma saudação à igreja, para contar seu testemunho, para edificação da nossa fé, fazer seu pedido de oração público, né? Para o ano que está iniciando. Então, o nosso culto de domingo é culto de testemunhos. Quero ver vocês animados para isso, tá, irmãos? Cada um falando um pouquinho, mas vocês virem com naturalidade, espontaneidade, falar do amor de Deus, tá bom? Até porque a gente não tem muito esse hábito aqui, então domingo eu quero que vocês venham animados para isso, tá? Vamos ficar de pé? Vamos orar? Irmãos, lembra que eu falei aqui para vocês? A palavra que eu dei para o ano novo, acho que foi dia 18 de dezembro, domingo, dia 18 de dezembro, esperando ou melhor, recebendo os cuidadores como um presente de Deus. Vou repetir. Recebendo 2012 como um presente de Deus. Eu queria que você não esquecesse isso. Tudo que vier para nós em 2012, irmãos, encare como um presente de Deus. E glorifique a Deus. Se o presente for doce, o presente for amargo. Glorifique a Deus. Tá bom, queridos? E vamos viver isso. E um presente que Deus já manda para você hoje um pouquinho amargo é economia. Não gaste mais do que ganha. Acerte suas contas. Muda a sua oração. Senhor, me dá a capacidade para administrar o que tu tem me dado. Tá? Procura facilitar o teu orçamento de maneira que não passe nada desapercebido. Ou seja, junta as coisas para você saber realmente o que você está gastando. Tá, irmãos? Porque o que entra é fácil a gente ver que a fonte é única e às vezes é só, né, o contra-cheque, mas o que vai embora, irmãos, vai muita coisa embora e que a gente não se deu conta. Tá bem? Amado Deus, te agradeço por esta noite, te agradeço por tua palavra, te agradeço por esta oportunidade, te agradeço, Senhor, pela CPAD, te agradeço pela vida do pastor Josué Gonçalves, lá do Piauí, Senhor, que tem escrito esta lição sobre esse tema, Senhor, tão importante para os dias de hoje. Senhor, pedimos a tua bênção sobre esses teus servos. Pedimos a tua bênção sobre nós aqui, Senhor, porque muitas das vezes nós somos levados pelo vento. Há um vento só, forte batendo sobre nós, e esse vento é o da teologia da prosperidade. Tem misericórdia de nós. Nos dá raízes seguras, Senhor. Nos dá princípios de mordomia para nós administrarmos o caminho que tu tens nos dado, Senhor, com fidelidade. Para que tu possas, Senhor, diante da nossa fidelidade, ó Deus, nos colocar sobre o muito, Senhor. Faz isso para a glória do teu nome. Ajuda teu servo aqui a colocar
Deus, ajuda cada um de nós aqui a vivermos a tua palavra, Senhor. Ó Deus Santo, pedimos a tua bênção, Senhor, por cada um de nós que agora vamos fazer exercício da nossa mordomia, Senhor, apresentando nossa oferta, nosso dízimo, para manter a tua obra. Pedimos, Senhor, a tua bênção sobre nós. Pedimos a tua bênção sobre todo o teu povo. É a nossa oração, é o nosso agradecimento. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.
momentinho. Só os irmãos que vão tomar ceia, quantos são 3, mais algum? Mais 2, são 5. Tá bom. Vocês querem ir para lá, por favor, gente? Pode levar as coisas de vocês se quiserem, leva a Bíblia, leva as coisas. Porque de lá. Tá. Pode pegar lá, querido. Pega o que é uma Terezinha, você não pegou, não? Pega a sua que é uma Terezinha aí. De mestre para ele. Não tem mais? Eles gostam, vou colocar todo mundo para ensinar, que eles gostam da revista de mestre. Tá bom. Queridos, vamos agradecer a nosso Deus. Então, os irmãos vão estar tomando ceia lá. Queridos, venham preparados, por favor, tá? Não venham desligados com o curso de domingo, não. Você tem um compromisso, tá, irmão? Dá um testemunho, dá uma palavra, tá? Rápido, objetivo, mas alegrar a gente. Tá bom, queridos? Uma oportunidade para a igreja domingo. Não vai falar o pastor, você não, você tem que brigar para chegar aqui. Aí fica lá, todo mundo. Por favor. Aí vocês me animam, eu nunca dá a oportunidade para vocês. Tá bom? Estão sabendo? Vocês vêm preparados. Tá bom, queridos? Vêm preparados. Vamos orar então, queridos. Bom, Fernando.